Bora para mais uma? Para quem não me conhece, eu sou o Vinícius. Esse é o canal W Miner e eu falei para você que eu ia gravar vídeo de segunda a sexta. Às vezes eu não vou ter um roteiro ali muito bom, vou me atrapalhar no dia, mas nesse vídeo eu vou te provar que é possível um restaurante faturar mais de 1.600.000 por dia ou não. Isso vai ser a conclusão que você vai tirar ao assistir esse vídeo. Lembrando, a gente vai falar aqui do restaurante do MC Rian, ou Ryan, não sei como é que fala. E aí eu vi uns conteúdos a respeito disso, né? De um lado a galera que, pô, curte o cara e tudo mais, falando que, pô, o restaurante é famoso, é bacana, a comida é boa, é excelente, é caro. Todas essas coisas, fatura sim, tá tudo coerente, tá tudo correto. Por outro lado, eu vi conteúdo de uma galera, financeiro ali mesmo, conteúdo de economia, tirando um sarro, falando que não é possível e não sei o que, tanana. Cara, presta bem atenção. Eu tenho mais de 10 anos de experiência com restaurante. Quer saber? O vídeo vai ser puro entretenimento, então, cara, assiste ele relaxado, tranquilo. Precisa nem dar like nesse vídeo. Isso aqui é só pra gente, ó, jogar a conversa pro ar. E aí no comentário você deixa sua opinião ou não também, tá tudo certo. Mas vamos ao que interessa. Vamos entender a notícia primeiro. Polícia Federal aponta movimentação incompatível em restaurante ligado ao MC Rian e suspeita de uso da avó como laranja. Pois é, até a vovozinha entrou no bololô aí, sacou? E aí o que acontece? Olha só. A Polícia Federal, lendo a matéria aqui, eu vou resumir, tá? A Polícia Federal aponta que durante 18 meses esse restaurante movimentou 30 milhões. Isso aqui é importante, ó. De acordo com um relatório de inteligência financeira obtido pela TV Globo, o montante registrado entre abril de 2024 e outubro de 2025, os 18 meses, é, abre aspas, flagrantemente incompatível, fecha aspas, com o porte e atividade econômica do Bololô Restaurante. Vamos entender isso aqui, porque é aqui que a gente, sabe, pode criar sensacionalismo. Atividade econômica é abrir as portas, fazer ali comida e tudo mais. Cara, eu conheço um monte de restaurante que fatura 3 vezes mais do que isso aqui. A questão não é essa. A questão aqui é a palavra porte. É isso que a gente vai discutir nesse vídeo e é aí que você vai tirar a sua conclusão. O porte do restaurante é o seguinte, qual é a capacidade dele de gerar receita? E isso depende da quantidade de lugares, isso depende do ticket médio e isso depende do tempo de permanência. Então vamos lá, ticket médio está fácil de entender. É a média que cada cliente gasta naquele estabelecimento. Tempo de permanência. O cliente ele entra no restaurante e leva um tempo ali, ele passa um tempo ali. Alguns restaurantes são desenhados para que a pessoa fique mais tempo nele. É o tema do restaurante, é a forma de acomodação, o tipo de serviço. Um restaurante que tem garçom, cadeiras muito confortáveis, um restaurante que estimula você fazer comemorações lá, ele costuma ter um tempo de permanência maior. A intenção dele é que quando você está lá, você vai pedir uma entrada, você vai pedir um prato principal, sobremesa, drinks e tudo mais. E existem restaurantes que o tempo de permanência é desenhado para ser menor. Por exemplo, um fast food, alguma coisa assim, onde, cara, as cadeiras já não são tão confortáveis, o serviço é no autoatendimento, ele simplesmente quer o giro. Perfeito? Deu para entender essa parte? E aí, óbvio, quantidade de lugares, a lotação daquele lugar. O restaurante ele nada mais é do que um prédio comercial. Ele tem tamanho, existe um limite físico ali. Então, quando você soma tudo isso, você tem o porte do restaurante. Um restaurante ele vai precisar do salão para atender os clientes, vai precisar de uma boa cozinha para poder soltar todas as comandas, realizar o serviço dele, vai precisar também de estoque, área para funcionário e tudo mais, os bastidores ali de tudo que acontece e precisa de espaço para isso. O que eu resolvi fazer? Uma investigação muito complexa, que a primeira coisa que eu fiz foi olhar o Instagram deles. E aí, o Instagram deles está na tela, cara, mais de 1 milhão de seguidores, então todo mundo que falou que é um restaurante muito famoso está correto. Os destaques, você encontra o cardápio deles, inclusive eu cheguei a analisar o cardápio, olhar tudo, é um cardápio muito extenso. Eu não vou trazer aqui para o vídeo não, tá? Porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Eu já gravei esse vídeo, estou regravando exatamente para poder reduzir o tempo dele. Mas é um cardápio muito longo e isso gera um problema na cozinha. Mas como isso é uma coisa muito complexa para trazer aqui e conversar, resolvi tirar do vídeo. Agora, estrutura é importante a gente olhar junto aqui. Então, olha só, você tem um videozinho que mostra, né, o tamanho do prédio e tudo mais, e ele vai te apresentar tudo que tem nele. Então, ó, aqui você está entrando, você está vendo o barzinho ali, você está vendo algumas cadeiras, você percebe que não tem tantos lugares assim, tá falando da acessibilidade aqui, né? E aí, olha só, de novo, como você pode ver, esse é o salão térreo,
não tem muitos lugares, perfeito? Aí mostra de outro ângulo aquilo ali, o barzinho, né? Isso aqui é um gastrobar. Avança, você encontra o salão superior com outro bar, com mais algumas mesas, algumas cadeiras. Não estou vendo assim tantos lugares. E aqui eu vou pausar só para mostrar melhor a cozinha, tá? Se você conhece alguém que trabalhou num restaurante e tudo mais, muitos de vocês já devem ter trabalhado, né? Foi o primeiro emprego de muitas pessoas. Conhece uma cozinha de restaurante. Essa cozinha tá muito bacana, tá muito legal, muito bem equipada, né? Nada absurdo, mas muito bem equipada. Mas a gente tem, tô vendo aqui apenas um forno combinado. A gente tem esse fogão aqui e tal. Não tem muito espaço assim para soltar a quantidade de comandas, pedidos que a gente vai precisar para bater os valores que eu já vou te mostrar já até o final do vídeo. Aqui a gente consegue ver pelo outro ângulo. Dizem que o carro-chefe é o Carbonara, tá? Então, de novo, aqui a gente está vendo duas pessoas, tá? Mas isso aqui é só um vídeo de apresentação, com certeza trabalho muito mais. E aí, mais alguns takes da fachada do prédio. Perfeito, deu para ter uma noção sobre o espaço, sobre a quantidade de lugares e tudo mais. Perfeito, já deu para ter uma noção do espaço, a gente já sabe mais ou menos quantos lugares tem, não tem muitos lugares, tá? Só para deixar claro, mas a gente já vai desenvolver melhor os números daqui a pouquinho. E agora a gente precisa, cara, na ponta do lápis, tentar entender esses números aí para saber quem é que tá certo, quem é que tá errado, ou se tá todo mundo certo, ou se tá todo mundo errado. Pois bem, para isso eu vou utilizar o nosso bloco de notas, vou abrir para você aqui agora. A Polícia Federal tá falando de 30 milhões e aí ao longo de 18 meses. Então a gente dividindo isso, eu tô arredondando o número aqui, tá? A conta não tá exata, até arredondei para baixo ali, mas a gente tá falando de R$1.650 mil por mês o restaurante precisa faturar para poder, cara, bater com esses valores e ser tudo legítimo. Conheço vários restaurantes que fazem isso e que fazem mais do que isso com alguma facilidade até, cara. Trabalham excelente, tem porte, ou tem ticket médio, ou tempo de permanência médio, não interessa. O que eu quero dizer é o seguinte, é comum, não é difícil, ainda mais em São Paulo, cara, é mais popular e tudo mais. Então, beleza, então já tem a primeira noção da coisa aqui. Agora, a gente precisa compreender o seguinte, o restaurante ele não abre na segunda-feira. Então, esse faturamento precisa ser dividido por 26 dias abertos ali, em média, tá? Então, são 26 dias abertos, então precisa faturar mais de R$63 mil por dia. E aqui o caldo começa a entornar. Por quê? As pessoas tendem a falar o seguinte, mas no sábado, na sexta, no domingo é menos, é cheio pra caramba, tem fila de espera, tem tudo mais, então com certeza ele consegue bater esse número. Beleza, não tô nem entrando nesse mérito. A questão é, isso é no final de semana. Segunda não abre, temos terça, quarta e quinta. Cara, não é o mesmo movimento. Não tem restaurante, ou quase não tem restaurante, vamos ser justos também, né? Que conseguem ter o mesmo movimento a semana toda, independente do que aconteça. Isso é óbvio, porque o cliente tem mais tempo disponível no final de semana. A outra coisa que influencia é o seguinte, choveu, tem menos cliente. Quinto dia útil, mais cliente. Final do mês, menos cliente. Todos esse tipo de coisa influenciam. Aqui a gente está falando que ele precisa bater mais de R$63 mil por dia, independente do que aconteça. Agora a gente tem que pegar esse número e fazer uma conta com ele, né? E a conta mais óbvia de todas é pegar esse faturamento e dividir por um ticket médio. Ticket médio, como eu te falei, é a média de cada cliente que gasta no restaurante. Significa que gastam exatamente isso? Não. Tem gente que vai lá e gasta muito mais. Pega uma garrafa de bebida, pede sobremesa para todo mundo na mesa. Não interessa. A questão é a seguinte, também tem pessoas que vão lá no almoço, e eu vi que tem algumas promoções lá, pratos por R$ 25,90, no almoço de R$ 48, R$ 40, R$ 39. Isso vai ajustando e fazendo um ticket médio. Nesse caso aqui, um ticket médio de R$ 120, e você consegue confirmar isso no Google, você precisaria ter 529 clientes por dia. E é aqui que a coisa começa a ficar embaçada. Por quê? De novo, todo dia precisaria ter isso. Tem dias que não vão ter como ter esse movimento. Tem dias que é impossível ter esse movimento. Tem dias que você pode dizer que é possível ter mais movimento. Perfeito? Faz sentido isso, né? Pois bem, aí entra uma outra questão. Esse restaurante ele tem um tempo de permanência alto.
Tá falando ali algo em torno de 2 horas a 4 horas em média. Vamos levar pelo menor número, 2 horas. Então, cada cliente que entra lá fica pelo menos 2 horas lá. Não daria tempo o suficiente para as 529 pessoas entrarem e saírem do restaurante ao longo do tempo que ele fica aberto. A não ser que em momento nenhum tem respiro, só vai direto. E aí tem só um problema nisso. O restaurante ele tem eventos, ele fecha o salão superior dele e ali o tempo de permanência fica, cara, no momento que começou o evento até o final, não vai ficar trocando a lotação. Por outro lado, isso significa que pode ter combos de bebidas, que podem ter várias outras coisas que elevam o ticket médio. Na matéria até fala ali os pagamentos de 2.000 a 10.000 reais que seriam suspeitos. Mas, cara, para a turma da ostentação, um combo de bebida, alguma coisa do tipo, um camarote, uma exclusividade, não interessa, não vou ficar elaborando muito não. Seria apenas mais um dia comum. Então, cara, fica aí montado fica aí as possibilidades. Agora, como eu disse, eu não quero tirar conclusão nenhuma. Por quê? Porque eu sou jovem demais para ficar falando dessas coisas na internet, mas eu queria só trazer o ponto de vista se é possível ou não. Cara, é possível sim, as chances são pequenas, eu que não vou ficar dando pitaco nisso. Agora, se você quiser usar os comentários para isso, tá tudo bem. O vídeo tá feito, vejo vocês amanhã, valeu, até a próxima.